com essa escada Santos Dumont, ou escada de marinheiro. Se observar, nós temos uma parte mais larga, né, que você tem um posicionamento para pisada, né? Isso é de propósito, porque você geralmente é destro, né? Ou seja, você vai começar com pisar primeiro com o pé direito e assim sucessivamente, né? E a mesma coisa para descer. E aqui, pai, outro item que chama a atenção é esse corrimão, né? Você pega esse corrimão, isso daqui é algo, né, que é bem seguro, bem feito, de inox, todinho de inox. Eu reparei que tanto na sua descida quanto agora, quando você foi simular o acesso, você segurou nele, né? Nós temos o painel de disjuntores da embarcação e ele está num posicionamento bem interessante, porque tanto para quem está na parte externa consegue ter acesso, quanto para quem está na parte interna. Você vai reparar aqui que você tem as chaves de bateria, todas já no formato novo, então é através de botões, tá? Não é aquela chave giratória. E você tem um painel muito bem dividido. A parte de cima, 12 volts, e a parte de baixo, 220, tá? E você vai reparar também que essa parte operacional, logo em cima você tem o controle do gerador, tá? Que aqui no caso é um gerador Onan, e ainda tem uma geladeira de apoio, tá? Uma geladeira também 12 volts, que é bem prático, porque você não precisa estar com o gerador ligado para ter o pleno funcionamento. Isso tudo que você acabou de mencionar, nós temos aqui sempre a marcenaria, com essa qualidade, né, de acabamento, e o próprio projeto, né, porque foi projetado e ao mesmo tempo foi confeccionado com essa maestria, essas peças de marcenaria com o travamento aqui, ó, da porta para não abrir quando o barco está navegando. Eu tenho aqui a parte também, ó, gaveta com os talheres, tudo isso daqui, ó, com o amortecimento de fechamento, a parte do micro-ondas. Nós temos essa peça aqui que é de Corel, tá? Então isso daqui não é um material plástico, né? Eu tenho aqui os armários, né? Nesse caso aqui já está até com a caixa de ferramenta para ser entregue para o cliente. Nós temos esses cantos aqui que são arredondados, que são importantes, né? Porque quando você dá uma batidinha qualquer, você pode se machucar. E aquele acabamento que você já mencionou na área externa. Sim, a parte de iluminação, né? E esse teto todo em couro, né? Isso chama a atenção, e a iluminação direta e também indireta com essas sancas. E também um item legal, porque assim, a gente está falando bastante da questão de amplitude, tá? Mas olha, nesse espaço, nós descemos para a parte da cabine, nós estamos aqui, ó, com um belo pé direito, tá? Um ambiente muito amplo. Também, se você reparar a nível de desníveis desse ambiente, ele é praticamente zero. Você tem um ambiente único, tá? Até a proa e descendo para a popa, né? E aqui no caso, né, algo que chama bastante atenção também é a questão do acesso ao banheiro, né? Então eu vou deixar você mostrar que você é o cara para falar de banheiro, sempre. Logo o pessoal vai apelidar, então, cuidado, isso é bullying. Então, da mesma forma que nós temos aqui o revestimento, né, da parte externa, que é com um folheamento, nós temos aqui a parte que vai pegar mais umidade, com a qualidade de um laca para poder ter proteção maior, né? Então nós temos aqui o acesso, que é um acesso bem prático, né? Eu tenho esse acesso aqui, tá? Eu sou mais baixo que você, eu tenho 1,70 m, mas eu tenho aqui, ó, você também vai poder entrar aqui, ter acesso até o box, né? Que aqui eu tenho um box, independente do bacio, né? Independente do vaso sanitário, com área de circulação, a ducha aqui prática para que eu possa tomar um banho. Aqui então eu tenho a porta, né? Que é essa porta do box.
tá? Que eu tenho aqui um box para não deixar ficar molhado a área do bacio, né? Então, isso me permite com que eu faça movimentos aqui nesse box, tá? De forma que não fico limitado numa embarcação de 37 metros, 37 pés e meio, 375. Então, os aproveitamentos que a nossa engenharia consegue ter nesses nossos projetos é algo que, quando a gente vê no papel, a gente acha que não é possível, mas eles fazem mágica, tá? Porque, olha, esses móveis, né? Aqui a torneira também, armário, né? Porta-papel higiênico, eu tenho aqui mais armários, eu tenho aqui a parte do armário superior, que é tudo espelhado, com paradas ponto a ponto, né? Com aquela proteção para que os objetos que estejam armazenados aqui não caiam no balanço lateral, e nessas duas partes com o mesmo formato, né? Os revestimentos, toda essa parte, ela obedece ao mesmo critério da parte externa de qualidade de acabamento e forração, né? Mas, João Paulo, cadê você? Por onde você está? Quando eu falo de banheiro, você some e você me deixa aqui nessa situação de apresentar o meu querido banheiro. E você está onde? Pô, mas você está aí nessa posição de quê? Já está pronto para dormir? Pai, eu vim para a proa da embarcação para mostrar para o pessoal, porque aqui nós temos um ambiente que é uma cama, tá? Sempre o pessoal tem dúvida a respeito do tamanho das camas da embarcação. Então aqui eu tenho uma cama que é uma cama boa, mas que o estaleiro não projetou ela como sendo a cama primária. Depois vou deixar para você mostrar a cama que seria a primária desse barco, né? Essa aqui seria uma cama secundária, uma cama de apoio. E ela tem um item bem interessante, que esse meio dela aqui nós conseguimos retirar e forma aqui um sofá. Então esse ambiente ele fica muito agradável. Vocês reparam que mesmo aqui, ó, sentado, eu tenho um ótimo pé direito, tá? E vou mostrar aqui para vocês, né? Eu tenho 1,80, essa não seria a posição ideal de deitar, a cabeça deveria estar no outro sentido, tá? Mas eu consigo deitar aqui nela de forma tranquila. Então é uma cama que eu presumo que ela teria na diagonal de ambos os lados, em média aí de uma cama padrão de 1,88 m mais ou menos. Você já abriu as duas laterais, mas tem um item aqui que chama atenção, que é o armário lateral, tá? Então o armário lateral ele segue a mesma premissa das outras embarcações, como a Schaeffer 450, a 510, com entalhe como puxador, a porta arredondada. Isso dá uma impressão assim de acabamento maravilhosa a embarcação. Você já está na cama primária? Já que você já se acomodou, eu também tenho que me acomodar, né? Então, aqui nesse ambiente aqui, que inclusive eu tenho uma cama mais ampla, né? Que inclusive nos nossos projetos de barcos desse porte, geralmente a nossa engenharia não opta por anteparas, porque senão fica aquele ambiente claustrofóbico, fica aquele ambiente que é difícil para você se movimentar e ao mesmo tempo para se vestir, a circulação de ar, né? Então aqui eu tenho essa cama que ela é bem ampla, né? Que aqui me permite com que eu tenha uma maior acomodação, né? Que eu vou até me instalar aqui como você, né? Que tem uma profundidade muito boa, né? Com aquele comprimento que aqui a largura acomodaria até com conforto 2 pessoas, mas as visões laterais, né? Aqui eu tenho aqui umas vigias, né? Que eu tenho tanto por boreste como por bombordo, além de uma bancada de armários, né? Tem aqui armários, então é algo que é muito interessante de ter a bordo, né? Toda essa parte de disponibilidade de espaço para armazenar, como também para a gente possa descansar. Tomadas, né?
Geralmente em embarcações a gente tem dificuldade para ligar algum tipo de equipamento. Na sua decoração aqui, se quiser botar um abajur, um detalhe diferente, daquele teu toque pessoal. Então eu já tenho aqui tomadas aqui por Boré, tenho tomadas por Bomborne, né? E tem os 2 móveis que são similares, né? E agora eu vou te pedir um exercício. Já que você está nessa cama, eu gostaria que você esticasse a sua mão direita para a gente conseguir ver o tamanho da cama, como você mencionou. Aqui, estou esticando a mão direita total, tá? Não estou com o ombro encostado aqui na antepara da casa de máquina, mas eu estou com a mão totalmente esticada. Então, e ainda não chega no final da cama. É muito legal. Porque quando você dá a medida, tá? Você não consegue visualizar exatamente o aproveitamento, tá? Então, ela permite com que eu tenha esse conforto de mobilidade. Show. E exatamente por ter todas essas peças que são vazadas, é o caso dessa escada, eu não ter anteparas, né? Então é um barco integrado. Ô pai, e só aproveitando, poxa, você mostrou o banheiro, né? E mostrou em detalhes, né? Mas e aí, quando usa o banheiro, aperta a descarga, essa descarga vai para onde? Boa pergunta, porque os nossos barcos, eles têm as caixas negras, né? De águas negras e águas cinzas. Todos os nossos barcos são equipados com isso. Inclusive, para isso precisaríamos falar mais detalhadamente. Mas então quer dizer que a descarga do seu bacio, ele vai para um recipiente, não é lançado direto ao mar, né? Ou ao local onde você está, né? Ela está armazenada até chegar num local adequado para descarga. E isso, de repente, pode parecer básico para vocês, mas acreditem, não é. A maioria das embarcações que existem no mercado, elas estão configuradas com um sistema de macerador, que nada mais é do que um triturador, e ela joga isso naquele ambiente, né? Então você deu a descarga, ela vai jogar naquele local. No caso da Schaeffer, há uma preocupação quanto a isso. Vou até deixar para vocês, para que sugiram se isso é relevante para que a gente possa fazer uma matéria a respeito, mas ela vai para a caixa de águas negras e aí você decide o momento de jogá-lo ao mar, não é isso? É isso mesmo.